Olá a todos, nós estamos aqui com o programa do Café com Aspas, hoje completamente feminino, só tem mulheres aqui, né? Só mulheres de peso intelectual. A gente vai ter participando do programa hoje a Dani Marino, a Valéria Bari, a Mayara Alvim, eu, Natânia Nogueira, e o tema hoje vai ser gibiteca. E vamos começar definindo o que é uma gibiteca, porque muitas pessoas não conhecem, né, não fazem ideia do que seja, e quem vai puxar o carro vai ser a Valéria. Valéria, por favor. Pessoal, eu fui convocada aqui pelo grupo para fazer a definição da gibiteca, mas por duas razões de caráter eminentemente técnico. Eu sou uma pessoa que sou especialista nessa área de acervos e de biblioteca, porque eu sou bibliotecária, sou docente na área de biblioteconomia e de ciência da informação. Então, eu vou trazer uma informação de caráter técnico. A biblioteca, qualquer biblioteca, é um tipo de unidade de informação. É apenas um, numa grande gama de tipos de unidades de informação. Partindo desse pressuposto, a gente tem uma unidade de informação que funciona dentro do ambiente escolar. Quais são os dois objetivos principais dessa unidade de informação? Estabelecer uma interlocução entre o patrimônio da humanidade, o patrimônio registrado da forma bibliográfica, e a atividade de ensinar e aprender. A pedagogia, didática, aquelas atividades que estão ocorrendo dentro do espaço escolar. Quais as características da biblioteca escolar? Ela tem que ter uma ampla variedade de fontes de informação, porque a fonte de informação sozinha, se a pessoa consulta e só obtém dados dali, ela não está pesquisando, ela está copiando. A pesquisa, que é uma atividade inerente à aprendizagem, ela se estabelece a partir da segunda fonte, que tem que ser diferente da primeira, em autor, em data, em atualização, em tudo. E aí a pessoa compara, sintetiza, e aí ela está pesquisando. E essa uma atividade escolar que a biblioteca está lá para fazer com que a comunidade escolar saia do essencial e faça a construção do conhecimento. Partindo desse pressuposto, tem acervos em quadrinhos que são importantíssimos. Diria hoje, no século XXI, vitais. Até 1990 era só importantésimo. De 90 para cá é vital. Por quê? Porque as novas fontes de informação e a nova maneira do ser humano se estabelecer interlocuções com os outros seres humanos passa por mídias digitais. E as mídias digitais, elas usam muita imagem e muito ícone, menos palavras. E isso pode, ao invés de informar mais, informar menos. Depende da leitura que a pessoa vai fazer desse ambiente e desse mundo. O quadrinho, como ele integra as duas amígdalas do cérebro na leitura, ele, ao mesmo tempo que ele dá a cadência, da sequência, da passagem, tira a mente da criança daquele círculo da narrativa infantil, né, da história infantil, que ninguém morre, ninguém fica velho, ninguém casa, ninguém tem filho, né, e dá uma linearidade, e dá temporalidade na leitura, melhora a capacidade de memória também da narrativa, traz interlocução e ajuda a apropriação da língua escrita e também da imagética. Então, o acervo de quadrinhos na biblioteca escolar é importantíssimo. Cabe salientar que, além da biblioteca escolar, pode haver um ambiente próprio só de quadrinhos, que é a gibiteca. A gente não usa muito frequentemente esse termo dentro da biblioteconomia, porque a gente considera uma coleção especializada. Mas é uma unidade de informação que pode ter independência, funcionamento próprio. Ela precisa da presença de profissionais por duas razões importantes. Uma é a questão da classificação indicativa, porque o material está impresso,
e as pessoas leigas, e que leigos podem ter formação superior que não seja nessa área, é leigo nessa área, acabou. Pessoas leigas acham que todos os quadrinhos são próprios para crianças, quando nós, os profissionais da informação e alguns da educação, sabem perfeitamente que 70% da produção de quadrinhos é para adulto e apenas 30% para criança. Então, tem que ter classificação indicativa dentro desses espaços, por causa dos conteúdos que existem nesses quadrinhos. Todo quadrinho. Até o quadrinho da Mônica, em algum momento, vai ter que ter uma classificação indicativa. Tem alguma coisa lá que uma criança alfabetizada talvez não esteja preparada para, sem a permissão ou a mediação dos seus pais e responsáveis. Então, tem que ter isso. Uma das coisas. A outra coisa, como diferenciar uma boa produção e digna de estar ali para os estudantes terem acesso de um outro tipo de produção que talvez não seja conveniente estar ali. Porque é tudo muito parecido. E, além disso, temos as atividades de ação e animação cultural que podem ser feitas nesse espaço, ajudando a própria comunidade escolar a produzir os seus quadrinhos e a transformá-los também em fonte de leitura, disponibilizado nesse espaço de uma forma regrada, né, para não ser destruído em 5 minutos, e também a gente ajudar essa linguagem a entrar nas atividades de ensino-aprendizagem e avaliação. É ótimo, quadrinho para avaliação. Nos ciclos básicos, né, da educação, que seria, né, até o 5º ano, é maravilhoso. Instrumento fantástico, recurso didático-pedagógico. Então, tudo a gente pode fazer. E o pertencimento à biblioteca e à gibiteca se dá por ações de animação cultural, que, embora não tenham objetivo específico de leitura, de produção escrita, tem a relação de pertencimento. Por exemplo, quando você faz uma festa fantasia, festa de Halloween, um concurso de qualquer coisa, você não está fazendo para ter produtividade nenhuma. É para a pessoa pertencer àquele espaço, falar, eu vou lá, isso me interessa, e pertencer àquele espaço. Isso que é o pertencimento da animação cultural. Prontinho, agora eu passo a palavra de volta para a nossa mediadora, Natânia. Nossa, sim, uma palavra excelente, né? Uma fala excelente. Valéria praticamente jogou a bola, né? Fez um golaço. A gente não tem, pelo menos até onde eu já pesquisei alguma coisa, nós não temos no Brasil muitas bibliotecas, mas nós temos algumas que têm uma certa tradição já, como a de Curitiba. Nós temos a Gibiteca de São Paulo, a Gibiteca do Centro Cultural Vergueiro, né, a Gibiteca Rinfio, a Gibiteca a maior do Brasil. Nós temos a Gibiteca de Santos, da qual a Dani pode falar bastante para a gente depois. E nós temos tido, nos últimos anos, iniciativas de gibitecas escolares. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada isso. Dessas gibitecas que são públicas, abertas, né, e das gibitecas que estão sendo fundadas nas escolas. Não, o papel delas, principalmente o papel social das gibitecas, na formação, não apenas, como é que eu vou dizer, não apenas educacional, mas também uma formação cidadã, né, Valéria? Sim. Porque a partir do momento que você tem acesso a qualquer coisa que te traga informação, e gibi também é uma fonte de informação, você está construindo a sua cidadania. Né? Que para você conquistar mais ainda os seus direitos de cidadania, você tem que ter informação. O acesso à informação é um direito que todos têm. Né? E para falar sobre, então, essas bibliotecas, vamos passar para a Dani agora, né? A Dani que tem experiência com o trabalho dela de dissertação, ela fez sobre as bibliotecas, né? Ela defendeu uma dissertação sobre as bibliotecas na USP, e ela tem um contato muito intenso com a Gibiteca de Santos, que é uma biblioteca municipal, uma biblioteca pública.
Você pode falar um pouco sobre isso para a gente, por favor, Dani? Sim, inclusive esse trabalho da Gibiteca, ele só existe também por conta do trabalho da Valéria e da sua pesquisa, né, Natânia? Porque, como a gente estava falando um pouco antes, existem poucos trabalhos, na verdade, sobre gibitecas e que foquem, por exemplo, além da aquisição da leitura, né? Além da formação do público leitor, porque as bibliotecas, se elas têm um papel assim que na verdade é muito maior, como você estava falando, muito maior do que apenas formação do leitor infantil, né? Até como a Valéria tinha falado, se a gente considerar que grande parte do material nem é voltado para o público infantil, embora nas bibliotecas públicas, assim, quem costuma frequentar em grupos são as escolas até infantis, assim, centros de recreação, crianças que ainda são pré-alfabetizadas, ainda não foram alfabetizadas, mas a verdade é que esse material, grande parte dele não é nem voltado assim para criança. E daí o meu trabalho especificamente, a minha dissertação, ela partiu de uma observação, porque assim, a Gibiteca de Santos, ela fica localizada na praia. Então, primeiro que ela já é a primeira gibiteca localizada na praia, né? E ela tem o nome do Marcel Rodrigues Paes, porque ele era um jornalista especializado, né, em quadrinhos, ele fazia uma coluna voltada só para quadrinhos, e é uma coisa assim, muito especial que ele fazia, porque ele mapeava as bancas da cidade e publicava no jornal onde que as pessoas podiam encontrar determinados quadrinhos. Ele dava dicas de conservação, porque assim, numa cidade de praia, o material, esse papel e os grampos, né, dos gibis, eles enferrujam, o papel amarela muito mais rápido. Então, a maresia é uma tristeza para o bibliotecário, para qualquer acervo, né? Ela acaba com o material. E a gente tem uma biblioteca que é bem na praia. E, então, ele dava dicas de conservação, e por isso que a Gibiteca leva o nome dele. Ele faleceu no mesmo ano que o Enfio, pelo mesmo motivo. Ele também era hemofílico e ele acabou tendo transfusão de sangue. Na época não tinha tantos exames, ele contraiu a AIDS, né? E acabou falecendo no mesmo ano que o Enfio. Então, assim, ela tem características assim muito específicas que são muito diferentes das gibitecas escolares, né? Porque assim, a gibiteca escolar, ela tem um papel que é desenvolvido principalmente por meio da mediação do professor. O professor e o bibliotecário, eles têm um papel fundamental, né, no uso que os jovens vão fazer da gibiteca. E por isso que o seu trabalho acabou sendo, né, o seu e o da Valéria acabaram sendo referências assim, importantes, porque a gente tem um número até razoável de gibitecas no Brasil, públicas. A Valéria fez um levantamento quando ela falou que depois dos anos 90 teve uma profusão aí de gibitecas surgindo no país todo, e de fato a gente tem gibitecas importantes em Belém do Pará, em vários lugares, mas que acontece com a gibiteca pública em relação à escolar? A escolar, ela também enfrenta problemas, né? Você tem gestão, quando muda a gestão da escola, você muitas vezes tem gibiteca que desaparece, porque é uma briga por salas, e a Maiara depois pode falar um pouco sobre isso, a questão do espaço, que às vezes o espaço onde é feita a gibiteca, ele é um espaço de disputa, mas quando você tem uma gibiteca que é pública, você também tem problemas muito sérios relacionados à gestão, porque a gibiteca ela não costuma ser um espaço de destaque para a gestão pública, entendeu? Dificilmente um secretário de cultura ou um prefeito ele vai usar uma gibiteca como uma plataforma para ele se promover. Então, muitas delas acabam ficando muito largadas. A do Centur, em Belém, por exemplo, eu soube que ela passou por vários roubos, vários assaltos. Na Gibiteca de Santos também se rouba maçaneta, né? É complicado, porque você não tem o cuidado que você exige para esses acervos, né? Então, assim, é um espaço muito querido, porque ele é pioneiro, tem um acervo gigantesco, mas muito do acervo, por exemplo, de coleção rara e antiga, está simplesmente entulhado no armário, com lagartixas passando por ali,
porque não tem outro espaço. Ela fica num posto que era posto de salvamento, que é tombado. Então, você não tem nem como aumentar aquele espaço, entendeu? Então, você tem, até 2010, a Gibiteca de Santos tinha assinatura, então você tinha assinatura da Abril, da Amaro, de várias editoras, então você tinha uma preocupação com a manutenção do acervo, porque também não basta você fazer do lugar só um depósito, você joga um monte de quadrinhos lá que as pessoas doam sem qualquer relação, né? Com coleções incompletas, então tinha essa preocupação com o acervo, né? A partir de 2013, o coordenador responsável começou a realizar eventos presenciais, que a Natânia já participou, né, como convidada, eventos presenciais que começaram a atrair o público, né, para frequentar a Gibiteca, e eventos assim com distribuição de quadrinhos, com bate-papo com gente, com quadrinistas, né, da Maurício de Souza, por exemplo. Então, esses eventos começaram, então, a atrair mais pessoas para frequentar a Gibiteca, mas não no sentido, como a Valéria falou, né, assim, não necessariamente isso significa que as pessoas estavam lendo mais, porque a Gibiteca, como um espaço público, né, de acesso à cultura, de exercício da cidadania, ela está localizada na praia, que é uma área nobre da cidade. As pessoas que moram na região da praia, elas não precisam da Gibiteca. Elas não vão na Gibiteca para consumir quadrinhos, porque elas compram seus gibis, né? A não ser que elas queiram ter acesso a algum gibi mais antigo. Então, ela não exerce nesse sentido de acesso à população, assim, pessoas que não têm dinheiro para comprar. A gente tem alguns frequentadores que vão lá todos os dias, são frequentadores assíduos que vão ler Batman ou vão ler Tex, porque tem coleção muito antiga, né, e que você não acha mais em bancas, então você tem alguns frequentadores mais velhos, tem alguns frequentadores que os avós costumam levar para fazer troca lá, né, então criança que vai para fazer troca, mas assim, não é um espaço que naturalmente você vai ter muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas falando, hoje eu vou passar a tarde na Gibiteca, né? Isso costuma acontecer mais com os eventos, e algumas pessoas que já gostam mesmo de quadrinho, que os pais vão para a praia, por exemplo, e daí preferem ficar na Gibiteca. Então, é um desafio muito grande você conseguir ter uma Gibiteca pública o mesmo resultado que você tem, por exemplo, com seus alunos na escola, porque a gente não tem uma mediação, e às vezes as tentativas que a gente realizou na Gibiteca para atrair mais professores, mais pedagogos, elas não foram bem-sucedidas, porque grande parte dos professores das escolas públicas, eles já trabalham muito durante a semana, e no final de semana tem que fazer uma série de outras atividades, então, a menos que a gente tivesse uma parceria com a Secretaria de Cultura e de Educação, e fizesse com que alguns professores pudessem frequentar esses eventos no horário de trabalho deles, sendo remunerado e certificado para isso, a gente não tinha interesse dos professores. Até 2019, que finalmente a Secretaria de Cultura conseguiu se unir com a Secretaria de Educação, e daí eu e a Laluna, que também é pesquisadora da Aspas, né, fizemos formação de professores da rede municipal para ajudá-los a trabalhar com quadrinhos em sala de aula, por conta de um concurso cultural que a prefeitura tinha fechado com o Instituto Maurício de Souza, que é premiar a melhor tirinha dos alunos, premiar professores também, e daí deu certo. Mas, assim, naturalmente, a gente ter pessoas tendo essa consciência de que a Gibiteca é um espaço também, né, de exercício da cidadania, de acesso à cultura, é um desafio que a gente está tentando superar ainda. Por isso que o seu trabalho acaba sendo uma grande referência, porque você foi muito bem sucedida fazendo isso dentro das escolas aí em Leopoldina, né? Não, então, aí que me acontece. A gente, quando começou o trabalho com Gibiteca escolar, a primeira coisa, prioridade, foi cooptar os professores. Então, não era só criar uma Gibiteca dentro da escola, que essa é a parte fácil. A parte fácil, você arruma um espaço, uma salinha,
consegue doações, e não é tão difícil conseguir doações, consegue doações, monta uma salinha básica, estante, uma mesinha, assim, o básico para poder começar. Mas o principal é você fazer as pessoas abraçarem a ideia. Esse é o maior desafio. Então, quando a gente fez o projeto da Gibiteca, a primeira coisa que nós fizemos, assim que a Gibiteca foi inaugurada, foi fazer um seminário com todos os professores do município. E a minha Gibiteca é em Leopoldina, que é um município do interior de Minas Gerais. Minha não, nossa, é da escola. Então, a gente reuniu 350 professores do município inteiro, não só da escola. E reunir só os da escola não era suficiente. A questão é você chamar os outros professores para poderem compartilhar a ideia também, porque a ideia não era só ter uma Gibiteca. E a Secretaria de Educação deu muito apoio. E o interessante é que, mesmo mudando a gestão dos prefeitos, talvez para a gente ter feito essa opção de começar formando, mesmo mudando a gestão, a gente não deixou de ter apoio. Tanto que, por exemplo, nós ganhamos, depois de alguns anos, nós ganhamos uma sala só nossa, simplesmente 4 vezes maior do que a original. A gente não tem verba, mas foi comprado material novo, imobiliário novo para a Gibiteca. A gente tem muito acervo porque a gente recebe muita doação, basicamente doação. Os alunos começaram a doar, e é uma escola de periferia que atende uma população carente. Os próprios alunos começaram a doar. Eles começaram a catar em casa o que eles tinham para levar para a Gibiteca, e aí os professores abraçaram a ideia. Então, a coisa chegou no tal ponto, por exemplo, que a gente não perde nossa sala mais. Por quê? Porque a nossa Gibiteca foi registrada na Câmara Municipal. Ela foi oficialmente, quando ela completou 10 anos, ela foi reconhecida por um decreto-lei. Inclusive, foi ideia da secretária de Educação. Ela que falou, a gente vai oficializar, a gente vai dar um nome para essa Gibiteca, e a gente vai criar um decreto-lei para ela. Então, a nossa Gibiteca hoje, eu não sei as outras, se existe uma assim, ela é uma Gibiteca dentro de uma escola escolar, e ela é reconhecida oficialmente pelo município. Ela é praticamente uma unidade. Ela é uma unidade separada. Então, isso dá para a gente uma certa segurança e também possibilita que a gente possa desenvolver várias atividades. E, além dos professores, a gente teve também muito apoio de pesquisadores. Nós chegamos a fazer 3 seminários do mesmo modelo do primeiro, e outras escolas começaram a criar ou pequenas bibliotecas, ou criar espaços para quadrinhos nas bibliotecas de uma forma mais, vamos dizer assim, mais relevante. Antes que eles ficavam escondidinhos no canto, agora eles têm um destaque maior. E também foram trabalhos que foram feitos também depois, né? A gente teve oficinas de fanzines, os alunos produzem muito material, eles têm espaço dentro da Gibiteca para eles. Então, a Gibiteca escolar, ela segue uma lógica diferente da Gibiteca municipal, por exemplo. E a gente tem um público frequente e rotativo, porque desde os alunos que estão começando a alfabetização, até os que estão saindo da escola no 9º ano. Então, você tem apoio da gestão, assim, são 2 fatores, né, que fizeram muita diferença. A gestão pública, apoio, assim, tipo, da Secretaria de Educação, e você ter conseguido apoio dos colegas, né, que também, assim, que se propuseram a aprender também sobre o uso dos quadrinhos e fazer essa mediação, que é o que a Maiara está tentando fazer no Instituto Federal, né, Maiara? E não só professores da área de línguas, professores de matemática, de ciências. Então, é um projeto interdisciplinar, multidisciplinar, que a gente acabou desenvolvendo na escola. Então, mesmo que você não tenha constantemente projetos em ação, você tem atividades.
Então, as bibliotecas sempre têm alguma atividade, que seja uma atividade de leitura, que seja uma oficina de fanzine, uma oficina de quadrinhos, sempre vai ter, todo mês sempre tem uma atividade. E a gente já teve casos, por exemplo, dos próprios alunos proporem atividades. Ninguém perguntou para eles nada. Né? Mas a gente teve nossos problemas, gente. Recentemente, ela foi arrombada. Nossa! Foi nas férias para roubar ventilador. Não mexeram mais em nada, não, tá? Não botaram. É que nem a biblioteca daqui, roubou pegaram o ventilador. Maçaneta. Porque com a escola tudo fechado. Isso é uma coisa que acontece muito com o espaço público na universidade que eu estudei, eles precisaram colocar tranca na porta. Eu não lembro qual era o esquema, mas quem estava dentro, fora não conseguia abrir sem a chave. E começaram a roubar os aparelhos de som das salas de línguas. Pois, isso é muito mais resultado da situação que o país vive mesmo, do que necessariamente. Porque eu vou falar para vocês, a nossa biblioteca em 2007, a gente está em 2021, nesse tempo todo que a gente teve de biblioteca, nunca teve um risco na parede. A porta da biblioteca, ela sempre tinha uns pôsteres, colocavam uns pôsteres lá. O pôster que mais tempo foi o do casamento da Mônica, lembra? Da Mônica Jovem? A gente ganhou o pôster e colocou lá. Aquele pôster ficou lá. Ninguém fez um bigode no Cebolinha. Ninguém nunca fez. Não teve. A gente não tá pertencimento. Exatamente. Exatamente. De construir, falar, isso aí é seu. Exatamente. Então a gente pode falar que se for seguir esse raciocínio, a gente conseguiu atingir o objetivo. Né? É um patrimônio da escola. Se tornou um patrimônio reconhecido pela comunidade escolar. E eu acho que a biblioteca, ela tem uma função dentro da escola, uma função, como é que eu vou falar, de promover a união. Ela se torna um espaço tão bom para ser usado pelos professores quanto pelos alunos. Né? E o aluno que vai para a biblioteca, ele não acha que ele está ali tendo uma atividade escolar. Para ele é atividade de lazer. É igual uma aula de educação física. Eu não sei como é que funciona em outras escolas, mas na minha escola, pelo menos, falou que a aula de educação física, o menino voa da sala. Vamos embora para educação física, eles adoram educação física. E se não tem aula de educação física, é um caos. A biblioteca, no dia que eles têm para usar a biblioteca, se é cancelado, nossa, é um auê. Não, é o nosso dia da biblioteca, a gente tem que ir. E aí você vai ter um pouco de tudo. Eu já tive aluno que já falou que não gostava de ler nada, mas passou a gostar de ler por causa da biblioteca. Né? Então, assim, é uma coisa que você sabe que vai te dar retorno. É um projeto permanente. Você não tem que pensar que é um projeto para longo prazo. Não é uma coisa que você vai fazer hoje e daqui a 1, 2 anos vai acabar. Mas depende muito também de como você monta a base e estrutura para esse projeto começar. Tem que ter, vamos dizer assim, colaboração. Tem que ter apoio, não só dentro da escola, mas da comunidade também. Natânia, posso fazer uma colocação sobre isso? A gente tem uma grande armadilha institucional nos sistemas de educação pública, porque são políticas públicas, tá? Então, o professor, dentro da carreira pública, que é onde a gente vê que tem os casos de sucesso, o professor, se ele está dentro da sala de aula atuando, ele participa da carreira dele de um modo. Se ele resolver, não, eu vou me dedicar a essa atividade paradidática, e aí nós estamos falando não só disso, nós estamos falando das atividades de acessibilidade, de inclusão, tudo. Se o professor resolver se dedicar só a isso, que é muito, só é muito, ele fica paralisado, ele não evolui na carreira docente dele, tem um impacto negativo na remuneração. E isso aí, até certo ponto, serve como um castigo, porque quando o professor tem uma lesão por esforços repetitivos ou outro problema criado no ambiente de trabalho dele, que ele é retirado da sala de aula, ele tem a carreira interrompida também. E muitas vezes ele é realocado nesses espaços
e repetindo, né, uma lógica perversa que nós estudamos aí na biblioteconomia por meio de um pesquisador chamado Ranganathan, que ele fala que a biblioteca no mundo, quando ela é dedicada ao uso público, à leitura pública, à leitura escolar, ela se transforma num nosocômio, que em vez de colocar aquela pessoa super preparada para dar o andamento da leitura, disseminar a leitura, conhecimento, não. Eles botam a pessoa doente, que deveria ser cuidado, o ambiente onde essa pessoa quer estar, porque se o professor é um professor mesmo, ele quer estar na sala de aula, porque é o que ele ama, o que ele estudou para fazer. Não, ele é posto ali naquele ambiente que é de outra especialidade e é mandado, ordenado, inclusive pelos profissionais da saúde, a procurar não fazer nada, a procurar não cooperar com aquele espaço. Aquele espaço não funcionar faz parte do processo de cura dele. Isso, lógico que eu quebrei o pau com vários profissionais de saúde por causa disso. É isso. Então, como é que você vai ter uma relação de pertencimento, uma relação de importância sendo construída, enquanto a biblioteca escolar e, eventualmente, as bibliotecas, elas forem espaço de repouso dos feridos, castigo dos indisciplinados e, eventualmente, atividades forçadas, de leitura forçada, sem ter um fio condutor que passe pelo prazer, pela afetividade, pelo pertencimento. Então, isso é a grande tragédia, porque a gente forma pessoas para ler que odeiam ler. Forma pessoas para escrever que odeiam escrever. E esse caminho, infelizmente, ele vai se voltar contra uma estrutura maior, que é a estrutura das nações, porque nós vamos ter nações ágrafas. Valéria, mas aí, pelo menos no meu caso, da minha experiência na biblioteca, no meu caso, a gente adotou a autogestão. Então, a gente não tem um funcionário. Quem cuida das bibliotecas são os alunos. Então, os alunos do último ano, que é o do 9º ano, eles são os alunos responsáveis pela organização da biblioteca. Inclusive, eles controlam os empréstimos e as devoluções. Então, a gente criou esse esquema. Todo 9º ano é responsável, durante o ano, pela gestão da biblioteca. Mas isso, vou pôr areia no seu brinquedo. Os sistemas escolares, eles têm uma segmentação que é legalmente constituída, tá? Então, a municipalidade, ela tem o ensino, o que antigamente, lá na pré-história, a gente chamava de pré-escolar, e o escolar até o 4º ano. No 5º ano já tem uma migração para o sistema do Estado. É o típico, e aí tem esses grandes centros de excelência que fica desde a pré-escola até o 9º ano. E tem diversos nomes aí no país. Então, se você tem uma escola de 1ª a 5ª série, quem vai ser o responsável pela autogestão da biblioteca? Não tem essa opção. E esse que é o caso típico. Precisa ter o profissional lá, não tem. Esse caso seu é um caso de sucesso porque você está numa macroestrutura. Você está numa escola que tem é completa, né? Tem tudo completo. Não é o típico, Natânia. Não é o caso típico. Então, aí é foguete, né, minha filha? E aí, o professor, ele não pode se dedicar a isso, senão ele vai ser punido, ou vai ser punido com a saída da carreira, ou vai trabalhar de graça. O aluno não tem maturidade na 5ª série para fazer uma gestão nesse nível de responsabilidade. No 9º ano é muito diferente, claro, mas na 5ª série não tem. A experiência da Maiara já é com um técnico, né? Eu acho que vale a pena ela... Eu ia fazer essa pergunta agora para a Maiara. Maiara, eu estou numa escola municipal. A Valéria está falando da experiência de bibliotecária dela, mas e você no Instituto Federal? Como é que funcionam as coisas? O Instituto Federal são
formado aí pela lei recentemente. Porque eu, entre eles, parabéns para mim, fiquei 20 anos brigando nos conselhos regionais para quebrar o lobby, porque meus colegas prezados bibliotecários não queriam que passasse o curso técnico de medo de perder os empregos deles. Eu falei, se entra um técnico no meu lugar, tem que ser o técnico que tem que ficar lá, não eu. Porque o que eu faço não é função técnica, não. Então, essa é a briga. E o resultado da briga é que hoje nós temos nível técnico e está se disseminando, graças a Deus, e nós temos essa figura do técnico. Passo para a Maiara. Desculpa, Maiara. Na minha situação, na verdade, eu até falei com a Natane que eu tô aqui para aprender, porque eu tô nessa empreitada de fazer gibiteca não tem nenhum ano, gente, tem pouco mais de 6 meses. E a ideia, na verdade, de construir uma gibiteca lá no Instituto Federal de Resende, onde eu trabalho, partiu do pessoal da biblioteca da escola. Atualmente, né, o projeto ele tá bem no começo, a gente está na parte de construção de acervo ainda. Então, quem teve a ideia, quem montou o projeto, quem está tocando, somos eu, que sou docente da área de linguagens, né, com inglês e português, o bibliotecário da escola, que é concursado, porque os institutos federais têm bibliotecários concursados, que não é a realidade das outras redes públicas, né, municipal, estadual, às vezes, nem da rede particular, né. E temos também alguns outros funcionários que trabalham na biblioteca, como auxiliares de biblioteca, e a gente conseguiu até uma bolsista. Olha só que coisa linda. O projeto ele concorreu em edital, ele ganhou fomento para conseguir essa coisa do acervo, né? Foi um pontapé inicial, e aí a gente está trabalhando nisso, de levantar títulos e tal. Ou seja, a gente está no que a Natânia disse que é a parte fácil. Mas, assim, e uma coisa que jogou um pouco de... Não foi um balde de água fria, mas ao mesmo tempo foi a questão de a gente ter começado a tocar isso durante a pandemia. Então, muitas coisas como, por exemplo, a gente já recebeu várias doações para o acervo, mas essas doações, por enquanto, estão tendo que ficar guardadas na minha casa, porque além do instituto estar fechado por causa da pandemia, estamos tendo obras. Então, mesmo se eu quisesse deixar esse acervo lá fechadinho da biblioteca da escola, que por enquanto é o espaço que a gente tem, aquilo que a Dani falou da disputa de espaço é uma realidade, se eu deixasse lá, com a questão da obra, corria o risco de estragar os materiais, né? Então está tendo que ficar tudo na minha casa, dentro de caixotes, até que a situação permita que a gente carregue esse material para lá e construa o acervo. E uma coisa legal, que foi uma preocupação do pessoal da biblioteca, foi justamente a gente poder catalogar, para não correr esse risco de perder e tudo mais, e ter um bolsista que inicialmente seria a pessoa responsável pelo acervo, pelo acesso, pela entrada e saída, né? Só que aí a gente está tendo que trabalhar online, e o que está nos restando fazer? A gente tem conseguido fazer alguns pequenos eventos online. A gente já teve fala da Dani, convidada, eu consegui fazer alguma fala para algumas escolas aqui da região, falando de histórias em quadrinhos e tal, e é o que a gente tem conseguido fazer. Mas a coisa mesmo só quando tiverem as condições melhores para a gente voltar. A questão do espaço que eu mencionei, ela é assim complicada, porque, que nem eu falei, a escola está em reforma, mas tem uma disputa por espaços lá muito grande. É uma escola nova, então grande parte desses espaços que estão sendo reformulados provavelmente vão ser ocupados como sala de aula ou laboratório ou alguma coisa considerada mais importante ou mais urgente, não sei. E é bem capaz de que a gente ainda fique relegado há um tempo a um pedacinho, um acervo especializado dentro da biblioteca. Mas, por enquanto, a adesão que a gente tem tido dos alunos é ok. Tem uns que gostam muito de quadrinhos, a gente tem procurado fazer presença em rede social, que é o jeito que a gente tem tido de lidar com eles ultimamente, infelizmente. E essa coisa de, mantenha um perfil, bota coisinhas no perfil, não é o ideal, mas é o que a gente tem conseguido fazer. E aí eu sonho com um dia que a gente consiga fazer uma inauguração para convidar todo mundo aqui, que, assim, me ajuda tanto com conversas quanto com os textos que eu li. Inclusive, um outro dado interessante que vocês comentaram de tenha surgido mais gibitecas,
mas são poucas que têm estabelecidas ou catalogadas ou com a lei que permite o funcionamento delas, igual a da Natânia. Quando a gente estava montando o projeto, eu fui fazer um levantamento de quantas gibitecas existiam em institutos federais, e eu só descobri mais uma. Pode ser que tenham várias outras? Pode ser que sim. Com certeza deve ter. Mas gibiteca mesmo, eu só encontrei uma, e eu não sei se ela existe ainda em Tocantins. Então vejam só. Natânia, microfone desligado. Abre o microfone. E essa questão da própria legislação, ela pode ser um entrave, né? Porque você tem que também ter o reconhecimento da importância da gibiteca enquanto espaço cultural, enquanto espaço intelectual, para que ela seja valorizada. E eu lembrei aqui agora de alguns exemplos de como as coisas mudam quando isso acontece, né? No Brasil, a gente tem, por exemplo, uma gibiteca que tem uma estrutura muito boa, que é a Gibiteca de São Paulo, né? A gibiteca lá do Centro Cultural Vergueiro, a Gibiteca Renfio, tem uma estrutura muito boa mesmo. Eu fui umas 2 vezes lá, eu fiquei impressionada. No exterior, a gente tem, por exemplo, a Biblioteca de Amadora, que é quase um símbolo da cidade de Amadora, em Portugal. Recebe não apenas uma grande atenção do poder público, como também desenvolve uma série de atividades. Eu já conheci uma gibiteca, a Gibiteca de Estocolmo, que fica no Centro Cultural de Estocolmo. Lá tem um nome diferente, chama Serieteket. E assim, é uma estrutura fenomenal, mas existe o reconhecimento do poder público, do Estado, no valor desses espaços. Então, praticamente um reconhecimento que dá uma certa paridade entre as bibliotecas e as gibitecas. Então, as bibliotecas são muito valorizadas e as gibitecas são muito valorizadas também. Por enquanto, essa coisa isso acontece na Argentina. Ou de trocou a gestão, vai tomar o espaço. A gente ainda não passou por isso, até mesmo porque grande parte dessas ações são desenvolvidas como projetos, né? No meu caso, a Gibiteca começa como um projeto de extensão, que é uma modalidade que a gente atua dentro do ensino do Magistério Federal, né? Então, por enquanto, ainda não foi um problema essa questão de vir de imposto por cima, vai acabar o espaço, vai desfazer o acervo, até mesmo porque o acervo não existe ainda. Mas é notório como isso, fora daqui, como a Natânia falou, tem um olhar diferenciado. Eu acho assim, o meu grande medo sempre foi que no dia que eu não estiver mais na escola, a biblioteca feche. Mas eu já tive que me afastar da escola 2 vezes, primeiro no mestrado, depois para fazer o doutorado, e ela não fechou. Então, imagino que enquanto a escola funcionar, a biblioteca vai funcionar também. Não, mas cada caso é um caso, né? Aliás, seria muito interessante que as pessoas que estiverem assistindo esse programa, se tiverem algum caso para narrar de alguma biblioteca que conheceu, e pretende, às vezes, começar o projeto de uma biblioteca, né, assim que acabar esse período de quarentena, deixa um comentário, conta pra gente, relata pra gente, porque a gente está a fim de saber também o que está acontecendo. Você vai fazer levantamento hoje sobre a biblioteca escolar, sobre a biblioteca municipal. A gente tem, às vezes, muita dificuldade até em confirmar se essas bibliotecas, como a Mayara falou, elas vingaram, né? Se elas continuam funcionando. Algumas duram apenas 1 ano, 2, 3, outras, o projeto ele consegue emplacar. Então, conta pra gente as experiências, né, que vocês tiverem. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Dani? Eu ia falar desses exemplos que eu sei, assim, que infelizmente são negativos, né? Que um deles foi até o que me levou a querer fazer a dissertação, que foi exemplo de uma colega que estava visitando o observatório, né, de histórias em quadrinhos lá na ECA. Eu não lembro qual era o estado dela, é Bahia, acho que era da Bahia. E ela tinha saído da Bahia para fazer o doutorado, e ela também pesquisava gibitecas e tudo mais, e ela tinha feito uma gibiteca numa escola pública, né, onde ela atuava, e quando ela voltou, a sala tinha sido tomada para algum outro projeto.
e acabou a gibiteca dela, ela não foi nem avisada, então isso foi muito triste. E um outro exemplo é a própria Tina Kurtz, que é uma fanzineira muito atuante aqui no estado de São Paulo, ela é arte educadora, e ela trabalha em escola pública também, e ela já falou que várias vezes que ela, para salvar alguns quadrinhos, acabou ela mesma ficando com alguns na casa dela e tal, porque as gibitecas estavam completamente largadas, completamente, assim, sem o menor cuidado, assim, sem o menor interesse da gestão, de cuidar desses espaços. Muitas vezes, os próprios professores, né, que nem eu falei aqui em Santos, antes da Secretaria de Educação realmente se interessar por isso, junto com a Secretaria de Cultura, várias vezes a gente realizou eventos que não tinha ninguém, quando tinha uma outra pessoa, os professores só conheciam a Turma da Mônica ou Mafalda, sendo que aqui em São Paulo a gente tem o PROAC, que é um edital que tem uma parte dedicada aos quadrinhos, e a contrapartida do PROAC, para que ele seja aprovado, é que parte das publicações sejam doadas às bibliotecas públicas, dentro das escolas. Ou seja, muitas escolas públicas do estado de São Paulo têm um acervo muito bom de quadrinhos nacionais, né, que são completamente ignorados pelos professores, que eles desconhecem, porque eles não se dão ao trabalho nem mesmo de ir até esse espaço e verificar, e não tem interesse, porque eles já estão tão esgotados com tantas demandas que não conseguem fazer isso. E muda mesmo, que nem você falou, Natália, quando você tem o envolvimento da gestão pública e fala, olha, vocês professores vão ser treinados, vão receber um treinamento para lidar com esse material, o olhar do professor sobre esse material muda, né? Você vê aqueles olhinhos brilhando e falando, gente, eu vou levar isso para os meus colegas, mas simplesmente porque teve uma ação da Secretaria de Educação que se interessou em fazer isso, mas é muito difícil você conseguir que isso se propague sem esse tipo de apoio, né? Então, vamos passar agora, então, para finalizar? Acho que já... Fazer uma observaçãozinha para todos fiquem felizes? Pode falar. Não, bom, com certeza, Valéria, fique à vontade. Eu estou ministrando disciplinas no campo dos quadrinhos desde 2013 na Federal de Sergipe, porque antes eu estive envolvida lá no antigo núcleo de pesquisas em histórias em quadrinhos, atual observatório. Então, a partir de 2013, as disciplinas são ministradas lá na Federal de Sergipe por mim. Então, a gente fez uma tentativa de ter um acervo específico especializado em quadrinhos no sistema de bibliotecas da Federal de Sergipe. E como ela tem muitos problemas, né, ela está em ampliação sempre correndo atrás, não foi priorizado ali. Então, atualmente, nós estamos tentando. Vocês sabem que eu sou líder de um grupo de pesquisa chamado Grupo Plena. Então, nós estamos tentando fazer uma implantação no Centro Cultural, que é a cabeceira do sistema de bibliotecas públicas do Estado. Ele fica na cidade de Aracaju, no bairro 13 de Julho, que é um bairro muito bom de circulação, acesso fácil, é um lugar encantador. É do lado do estádio de futebol, é dentro de um complexo, é uma construção fantástica. E um prédio fantástico, foi reformado. Está tudo positivando. Porém, tudo está no campo das conjecturas, porque existe essa questão da pandemia, né, Mayara? Quando a gente entra na questão da pandemia, esses espaços públicos, eles estão com a ocupação modificada, a gente não pode prever a inserção de estagiários, a gente não pode prever visitas técnicas, não consegue prever nada. Nem que tudo seja pro bono, tudo seja doado, ainda assim é complicado. Mas se essa iniciativa der certo, vai ser a primeira gibiteca do Estado.
estamos tentando, acho que ninguém aqui nesse aspas está parado, né? Ninguém nessa associação está parado com relação a isso. E eu gostaria de parabenizar todos os professores, técnico-administrativos, equipes multidisciplinares, servidores, que nas escolas estão preocupados com a leitura, com a formação do leitor, e que estão tentando abrir esses espaços, o espaço da biblioteca escolar e o espaço da biblioteca escolar. Porque, ninguém está falando aqui que você não pode fazer isso porque você não é o grande especialista, não é o pilar que a gente está pedindo, pilar da ciência da informação, não. É fazer este material, criar oportunidades de leitura. E a escola, no Brasil, ainda é o grande disseminador de formação de leitor, de gosto pela leitura. Nós precisamos apoiar os professores, apoiar as equipes multidisciplinares das escolas, apoiar nossa escola pública, não desfazer em momento algum da escola privada, que usa recursos próprios para desenvolver coisas que a gente vê que deveriam estar disseminadas para todos. Então, é isso que a gente está buscando. A gente está buscando a conciliação. Não estamos buscando guerra e nem querendo um profissional ocupar o espaço do outro. Nós estamos buscando conciliação, porque o problema é complexo. E mais complexo ficou agora. Porque isso não vai... Essa questão da contaminação dos ambientes não vai se resolver da noite para o dia. Então, é só para reflexão. Gostaria de deixar essas palavras, porque eu tenho que respeitar todo mundo que está aí tentando fazer uma coisa boa. E pronto, Natânia. Pronto, Natânia. Valéria, deixa o recado dela. Maiara? Enfim, eu acho que não tem muito mais a acrescentar, só que... Alguma mensagem, uma dica? A minha mensagem é que, mesmo não tendo a possibilidade de frequentar esses espaços, procurem saber se eles estão desenvolvendo ações remotas, procure saber sobre palestras, cursos. Eu sei que muitas instituições, muitos desses espaços também estão procurando promover coisas voltadas para leitores, que muitas vezes são gratuitas e que as pessoas precisam frequentar, conhecer. Eu acho que é uma boa oportunidade de frequentar coisas que normalmente você não conseguiria ir, inclusive por causa da distância. Então, enfim, procure saber a programação online da sua biblioteca local. Esse é o meu recado. Nani? Eu ia falar para... Se algum professor ou alguém que esteja assistindo tiver interesse, né, em saber mais, em de repente ir atrás de fundar a sua própria biblioteca ou querer buscar meios para isso, que nós aqui, os pesquisadores da Aspas, temos material bem consistente a respeito, né? Então, que eu acho que vale a pena deixar linkado depois a tese da Valéria, que foi um dos principais materiais que eu me baseei, link para os textos que a gente tem, dos livros, né, o livro da Natânia, da minha dissertação e do vídeo, né, que a Maiara produziu para o IFE sobre Gibiteca, e dar uma olhada nas referências desses trabalhos, porque tanto na tese da Valéria, como na minha dissertação, como no material que a Natânia já produziu, tem muitos outros links, né? Inclusive o próprio professor Valdomiro, que foi meu orientador e orientador da Valéria, ele tem uma produção que ele tinha num blog que ele escrevia muito, muito consistente também sobre gibitecas, da onde eu também tirei muita coisa para a dissertação. Então, assim, material existe, né? Assim, o caminho das pedras a gente dá. É só a pessoa ir atrás, ou mesmo procurar a gente, que a gente
sempre bem acessível, a gente vai ter o maior prazer em ajudar e falar a respeito. Então, completando o que ela está falando, a gente vai deixar na descrição aqui algumas dicas de artigos, de livros, de links para vocês visitarem, tá? Quem tiver interesse em conhecer a realidade das gibitecas no Brasil, e de repente, quem sabe, investir numa gibiteca na sua escola, ou exigir, né, do poder público um espaço de gibiteca para o seu município. Então, eu tenho, né, no finalzinho aqui que agradecer, né, a presença da Dani, da Maiara, da Valéria. Eu acho que foi uma conversa muito boa. Espero que Tânia, você está esquecendo um recado importante. Ai, qual o recado? O Entre Aspas está aí com inscrições abertas para para submissões de trabalhos acadêmicos. E em breve haverá também a divulgação de uma programação bem bacana sobre histórias em quadrinhos. Pois então, gente. O Entre Aspas é um encontro que a Aspas organiza a cada 2 anos. A gente está no 5º Entre Aspas. E tem um espaço para relato de experiência. Então, professores da rede pública, professores da educação básica de forma geral, que trabalham com quadrinhos e quiserem se inscrever para relatar suas experiências, são bem-vindos. A gente vai deixar na descrição também o link com o site onde pode ser feita a inscrição e onde você pode pegar todas as informações. Muito bem lembrado, Maiara. Beleza, Maiara. Então, acho que a gente pode finalizar. Muito obrigada. Não deixem de curtir o nosso programa. É o primeiro programa do Café com Aspas 100% feminino. Ah, é? Eu acho que é. Hoje só tem mulher. É o primeiro, 100% feminino. E acompanhe a nossa programação, que ela está bem legal. Tá bem legal, bem diversificada, tem para todos os gostos. Dito isso, né? Até a próxima. E obrigada. Obrigada por assistir o nosso programa.